Olá pessoal, salve Maria, tudo bom? Olá pessoal, é com muita alegria que a gente está aqui um domingo mais para estar compartilhando com vocês alguma meditação e também estar compartilhando essa alegria de estar podendo viver esse tempo de quaresma. Então, para nós dar um passo mais nessa quaresma, onde nós já hoje celebramos o meio da quaresma, porque falta pouco já. Hoje nós celebramos o chamado Domingo Letare, Domingo da Alegria. E alegria essa que queremos compartilhar com vocês através dessa leitura sublime do Evangelho de São João, capítulo 3, versículo de 14 a 21. Onde nós vamos ver que dentro dessa leitura está o projeto de amor de Deus para com o homem. Que projeto é esse? Vamos ver aí que o próprio Jesus vai dizer que ele será levantado como foi levantada a serpente de bronze por Moisés. Depois nosso Senhor vai dizer o amor do Pai que envia o único Filho dele para salvar o mundo. Logo vemos um juízo. Esse juízo que se dará daqueles que não creiam, não acreditaram em Cristo e daqueles que acreditaram. Ou seja, vai ser um jogo aí de luz e de trevas. Quem caminhará nas trevas, quem caminhará na luz. E agora com o Franciel nós vamos ver que relação tem essas leituras com o primórdio, por assim dizer, no começo das Sagradas Escrituras, nosso pai Adão, o que ele fez? É isso, amados irmãos. Eu gostaria de começar essa explicação com uma frase de Santo Tomás de Aquino, onde Santo Tomás de Aquino nos diz: o Filho unigênito de Deus tomou a condição divina, tomou a condição humana para que o homem pudesse tomar a condição divina. Esse era o objetivo e o plano final de Deus. E a gente vai ver isso na vida de Adão. Adão era um homem perfeito e foi colocado no jardim para que ali pudesse aprender com Deus a ter uma vida de oração. Por isso que o texto do Gênesis vai falar que Deus vinha no horário de laudes e no horário de vésperas a estar com Adão, ensinar Adão, fazer com que Adão conhecesse a vida de Deus. E a gente sabe que Deus tinha dado todo o jardim para Adão e Deus tinha proibido somente uma coisa para Adão. Adão não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não que Adão não poderia comer. Chegaria o momento em que Deus diria para Adão quando ele deveria comer. Era Deus que ia mostrar para Adão o que era bem e o que era mal. Não Adão, por própria iniciativa, tomaria essa posição. Um primeiro aspecto é o tema da vida eterna. Adão foi feito, tinha nele a graça de Deus. Era incorruptível, não tinha pecado e por isso tinha a vida eterna. E Adão também não iria conhecer a morte. Esse aspecto da vida eterna a gente vê claramente na leitura, porque o texto vai falar que Deus tanto amou ao mundo que enviou seu Filho unigênito para que o homem pudesse, o homem crendo no Filho unigênito de Deus, tivesse a vida eterna, alcançasse essa vida eterna. Então a gente vê que essa figura da vida eterna estava simbolizada na árvore da vida. Adão passaria por essa etapa de provação e consumaria a sua união com Deus eternamente. Provaria que é digno do amor de Deus. Provaria que ama a Deus por sobre todas as coisas. Mas a gente sabe que Adão falhou no seu propósito. Por isso o pecado entrou no mundo e junto com o pecado todos nós fomos submetidos a estas trevas. E é interessante porque em Adão a gente vê a forma com que a gente não deve atuar. Adão, comendo o fruto proibido, Adão se esconde e fala. O texto vai falar que Adão se escondeu porque ele escutou os passos de Deus. Deus que estava vindo a rezar com ele. Então ele se esconde porque Adão está sem roupa, está nu. E nessa visita de Deus, qual é a atitude de Adão? Adão pensa na sua cabeça que Deus veio para julgá-lo. E por isso se esconde, porque tem medo.
Porque Adão está pensando agora já não desde a luz, mas sim desde as trevas que habitam nele. E essas trevas que habitam nele têm medo dessa luz, têm medo dessa aproximação de Deus. Então, por isso que Adão se esconde. E Deus pergunta a Adão, onde estás? E Adão fala, tive medo, escutei os seus passos e tive medo, porque estou nu, estou sem roupa. E Deus pergunta, acaso comiste do fruto que eu tinha proibido? E é interessante porque Deus tem uma atitude toda passiva de conversar, de perguntar. O que Deus quer arrancar de Adão é uma confissão. Uma confissão de quê, Franciel? Eu pequei. Perdão, Senhor. Cometi uma falha. Te desobedeci, te ofendi. Essa era a confissão que Deus queria. Mas Adão se trava. Adão se coloca em uma atitude defensiva. E a partir dessa atitude defensiva, Adão começa a atacar todo mundo. Primariamente ele ataca a Deus. Adão diz, a culpa é tua, porque essa mulher que você me deu, foi ela que me fez cair no pecado. Então a culpa já não é de Adão, a culpa é de Deus. Adão aqui nos mostra que essa visita de Deus era para o seu bem. Mas como Adão estava nas trevas, interpretou isso de uma forma negativa. Então, Adão se auto-julga. Adão, ele mesmo se condena. E é isso que está no Evangelho. Porque o texto vai falar que Deus veio por amor para salvar o mundo. Mas aqueles que não creram nele já estão julgados. Porque não creram no nome do Filho de Deus. E o nome do Filho de Deus é nada mais, nada menos do que o Salvador. Aquele que nos salva. Esse é o nome do Filho de Deus. Adão não acreditou que Deus viria para salvar. Adão pensou que Deus vinha para julgar. Então, o que acontece com Adão? Adão é expulso do jardim, é expulso para essas trevas de fora. E junto com Adão é expulso Eva e a serpente. Então Adão se fecha nesse egoísmo e a frase que a gente pode colocar na boca de Adão é: Adão tanto amou a si mesmo que chegou a odiar a Deus. E nós agora já poderemos nos perguntar, né? Será que nós estamos dando a resposta mesma que Adão deu para Deus no atuar dele? Porque quando Deus se faz presente aí no jardim, o que ele faz é fugir da presença de Deus. Então, pessoal, como nós poderemos aplicar em nossa vida tão sublime leitura e tão pedido suplicante desse Deus, que outra vez venha ao encontro deste Adão e perguntar: onde está? Qual deve ser a resposta de Franciel e a sua? Essa resposta podemos dar de várias formas, mas tem uma forma que nós damos e sabemos que estaremos obedecendo a esse chamado de Deus e ainda mais, indo de encontro a essa luz para permanecer nela e nos tornar o que Santo Tomás de Aquino disse, tornar-nos outro Deus. E sabe qual é esse chamado e aonde é? O chamado a uma Santa Missa do domingo. Esse chamado que Deus estabeleceu pela Santa Igreja, mas não como um preceito de como faça isso ou vai para o inferno. Não, mas faça isso porque é aí que você vai encontrar a luz verdadeira, onde vai vir encontrar e obviamente como recompensa principal a vida eterna. E é aí onde nós damos essa resposta, é aí onde nós permanecemos nessa luz que consequentemente nos levará a uma vida eterna. E é aí onde nós vamos escutar do nosso bom Pai o que nós devemos fazer para estar em comunhão com Ele, com os irmãos e obviamente alcançar esse fruto bendito que é Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia. E também Nosso Senhor fala no versículo 15 desse evangelho de hoje, justamente que ele será levantado como a serpente de bronze no deserto. E aqui o Franciel nos dará uma explicação também dessa cruz, que é aquela que nós deveríamos, ao olhar, encher-nos de agradecimento e até mesmo nossos olhos de lágrimas por tanto amor, como diz nessa mesma leitura, com que Deus nos amou.
Por isso, amados irmãos, é interessante entender o contexto também dessa serpente que foi levantada no deserto. E o povo de Israel chegou a ser castigado. Deus enviou serpentes para que mordesse esse povo, porque três aspectos. Primeiro, o povo estava murmurando contra Deus e contra Moisés. Depois, esse povo estava fastidiado, cansado dessa vida no deserto, esse desejo de voltar para o Egito, uma vida mais fácil, uma vida mais cômoda. E por último, esse povo reclama da providência de Deus, do maná, o alimento que Deus tinha dado para que eles tivessem força, para que eles pudessem passar por esse deserto. Então, esse é o motivo pelo qual a vida deles se torna um caos. Esse é o motivo pelo qual eles se identificam com essa serpente, porque a serpente, ao picar eles, é nada mais, nada menos do que uma prova desse veneno que eles carregam dentro do próprio coração. Então, esse não receber com amor esse chamado, essa convocação que Deus nos faz no dia de domingo, venha à missa, venha estar comigo ao menos um dia da semana. Um dia da semana. Venha estar comigo. Aonde está seu coração? Aonde está seu coração? Aí está o seu tesouro. Nessa vida, a gente só pode amar duas coisas. Ou a gente ama a Deus, ou a gente ama as trevas. Ou a gente ama a Deus, ou a gente ama a nós mesmos. E a cruz, nesse sentido, é um caminho para que um caminho entre essas trevas e essa luz. Para que eu saia das trevas, é necessário que eu também seja levantado. É também necessário que eu me identifique com essa pessoa que é Jesus Cristo que está levantado nessa cruz. É necessário que eu saia de mim mesmo e veja que eu sou obrigado a amar a Deus, porque tudo que eu tenho, eu recebo de Deus. Nesse sentido, eu tenho que ter uma gratidão para com Deus, pelo amor, pela vida, por tudo que me dá. E a prova, o modo católico de mostrar isso, é nada mais, nada menos do que um dia na semana dedicado a Deus. E por que o dia de domingo? Porque o dia de domingo está carregado com esse símbolo. A cruz não deve ser vista só no aspecto do sacrifício. A cruz deve ser vista na sua totalidade. É o mistério da pascual. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo subiu aos céus. Isso se concreta no dia do domingo, que é o dia do Senhor, onde Deus reina, onde Deus triunfa sobre a morte. É como se você falasse no dia do aniversário de uma pessoa, um dia que não é o aniversário dela, você chegasse e falar feliz aniversário, tudo isso não tem sentido, porque o dia que ela nasceu foi tal dia, e é naquele dia que você tem que dar os felizes aniversários para ela. A mesma coisa é o dia do domingo. O dia do domingo tem esse contexto de o descanso de Deus, quando Deus venceu a morte e de novo o homem conseguiu, pelos méritos da cruz, se unir com o nosso Senhor. Então essa cruz, como a gente vê, começando pela cor vermelha, que representa Adão, que foi feito dessa terra vermelha. Então, na cruz, a cor vermelha representa que Jesus Cristo é o novo Adão. A cor vermelha também é um símbolo de realeza. Antigamente, só os reis se vestiam com essa cor vermelha. Por quê? Porque foi a cor com que Deus vestiu Adão. Adão estava vestido de cor vermelha, representado por essa terra vermelha. Então, Adão, como sendo rei, era um símbolo da realeza. E o céu, o azul, representa o céu, as coisas do alto, aquilo que está sobre a nossa cabeça. Quando a gente sai fora da nossa casa, a primeira coisa que a gente vê é esse esplendor desse templo, dessa bóveda azul que Deus colocou. Então, a cor azul sempre foi associada também com a realeza, as coisas do céu. Então, Jesus Cristo aqui, essas duas cores representam a carne, a humanidade de Jesus Cristo e também a sua realeza. Então, a cruz, para nós, tem esses três signos. O primeiro signo, um signo de amor. Tanto amor Deus ao mundo que entregou o seu Filho unigênito para que a gente tivesse a vida eterna. Tanto amor Deus ao mundo que levantou o seu Filho na cruz
para que todos aqueles que vissem e acreditassem, tivessem fé que esse é o Messias, o Deus prometido enviado a Israel, esses teriam a salvação. Aqueles que acreditassem no nome de Jesus Cristo. E por isso que em cima da cruz está escrito Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Porque é na cruz onde Jesus Cristo reina. É na cruz onde ele demonstra o maior amor à humanidade. E também um signo da cruz é o signo da luz. Porque Jesus Cristo nos possibilita ver, nos devolve a saúde dos olhos por meio da cruz. É por meio da cruz que Jesus Cristo, que a gente contemplando esse Deus crucificado, a gente recebe de novo essa humildade de reconhecer, foi por amor a mim, mas também foi pelos meus pecados. E é interessante porque tem na liturgia das horas um hino que fala: não mostre-se, Senhor, de esplendor cercado. Mostra-se na cruz cravado, porque só na cruz eu posso te olhar. Então, se Deus se mostra revestido de glória, a nossa primeira atitude é a atitude de São Pedro. Se afasta, Senhor, porque eu sou um pecador. Mas quando Deus se mostra assim, é fácil se aproximar dele. Porque Deus se mostra vulnerável. E esse é um aspecto do amor. Todo aquele que ama se faz vulnerável. E por que se faz vulnerável? Porque entrega o coração, abre o coração. E entregar o coração é possibilitar para que a outra pessoa o machuque, o rejeite. E essas pessoas são as que estão nas trevas. Essas pessoas que rejeitam o coração desse Deus. Essas pessoas que são ingratas diante de tanto amor. Essas pessoas que não são capazes de tirar a bunda do sofá num dia de domingo e eu vou agradecer a Deus. Eu vou me juntar nessa Assembleia Santa para louvar a Deus por tantos dons que Deus me deu. Essa pessoa se ama tanto a si mesmo, que é capaz de odiar a Deus. E também, para terminar, nós vemos esse esplendor, essa luz que o Franciel dizia justamente, está ao redor da cruz e também na sua coroa, mostrando justamente que Jesus, desde a cruz, ele reina. Desde a cruz, ele é, nesse trono da cruz, considerado praticamente o rei do universo. É aí que ele praticamente recebe a sua coroa como rei de todo mundo. E nesse sentido, nós devemos também tomar esse exemplo, pensar que não pensemos que nós reinaremos quando estaremos nos tronos do mundo. Mas aqui é um aspecto que nós vemos que um homem humilhado se tornou exaltado. Como bem disse a Nossa Senhora Magnífica, os humilhados serão exaltados. Que nós possamos exaltar a esse Deus que tanto nos amou, praticando ao menos esse aspecto. Ir na Santa Missa aos domingos. E também, não como só a obrigação, mas como o Franciel dizia, pelo menos esse ato de dizer: Senhor, eu vou à Santa Missa, não só porque a igreja me pede e obriga nesse dia, eu vou porque eu quero amar e dedicar 1, 2 horas por tantas horas que o Senhor me deu na minha vida. Tem um aspecto muito interessante do povo brasileiro, né? O povo brasileiro, eu estou na Argentina, junto com o Antônio, e o povo brasileiro é conhecido pela alegria. Às vezes uma alegria superficial, mas é conhecido por essa alegria. A maioria das pessoas que eu conheço fala que o povo brasileiro é muito alegre. E essa alegria deve coincidir com essa alegria letária, que é o dia hoje que a gente comemora, né? A igreja nos apresenta a cruz como motivo de alegria. Para muitos isso deve soar agressivo aos seus ouvidos, mas a cruz se apresenta como um motivo de alegria. Nesse contexto, a cruz deve ser vista na sua totalidade, não terminou aqui. Por isso a igreja nos aponta para a Páscoa, onde a gente vai ver essa luz resplandecente simbolizada por esse círio. Então, a alegria que é roubada do coração brasileiro, esse fastídio, essa murmuração, esse espírito de inveja que muitas vezes apodera-se do povo brasileiro, é exatamente por isso.
porque está desviado dessa alegria. O coração do povo brasileiro muitas vezes está colocado em outra coisa. Então a gente tem que recorrer a Nossa Senhora Aparecida, uma das poucas imagens de Nossa Senhora que está com um sorriso no rosto. E é interessante quando a gente contempla o rosto de Nossa Senhora Aparecida e a gente vê esse leve sorriso no rosto, logo, rapidamente a gente tem que descer um pouco mais e encontrar a mãozinha dela assim, unida em oração. É da oração, é da contemplação na Santa Missa. Daí está a fonte de toda a nossa alegria. Como bem diz aí uma frase, né? A nossa força não está em nós, a nossa força está depositada nesse nosso bom Deus que morreu na cruz por própria vontade e por amor a nós. Nós possamos fazer o que é real. Amor com amor se paga. Assim eu termino essa apresentação junto com o Antônio, né? Com a mesma frase que a gente começou, de Santo Tomás de Aquino, onde ele diz: o Filho unigênito de Deus, de condição divina, assumiu a condição humana para que o homem pudesse assumir a condição divina. É isso, amados irmãos. Com muita esperança, com muita alegria, vamos ao encontro desse Deus que nos convoca, que nos convida a entrar em uma relação mais profunda com Ele. Um forte abraço. Salve Maria. Opa, esqueci de pedir aconselhar para vocês. De manhã a 9 dias é o dia do glorioso São José. Aqueles que querem dar mais um ato de amor a Deus, façam a novena a São José. Peça coisa, mas também façam agradecimento por tantas graças que receberam. Tá bom? Então, tchau.